Bom, vamos lá então à nossa primeira aula de limites. Então, para introduzir a ideia de limite, eu vou fazer aqui 4 exemplos bastante parecidos, mas exatamente para que a gente visualize a particularidade de cada um deles. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer os 2 primeiros exemplos. Para introduzir a ideia de limite, o que é o limite? A própria notação do limite, que é a seguinte, olha, deixa eu escrever aqui numa outra cor, vou escrever aqui nesse laranja. A notação do limite é assim, ó, o limite de uma função quando x tende a A é igual a L. O que quer dizer isso? Olha, isso se lê assim, o limite para o qual tende a minha função f de x quando x tende a A é L. Observe que o tempo inteiro a gente fala a palavra tende, ou seja, aqui, ó, a gente fala, vamos mudar aqui a cor, pegar um marrom. Aqui a gente diz assim, ó, isso aqui quer dizer x tende a. O que quer dizer x tende a? Quer dizer x se aproxima de A. X se aproxima de A. Ou seja, a ideia do limite, o valor para o qual tende uma função, é dizer o seguinte, muitas vezes não nos interessa o que está acontecendo exatamente no A. Porque eu não quero saber o que acontece quando x é igual a A. Percebam que a notação aqui não é x igual a A, é x tende a A. Essa setinha quer dizer tende. Ou seja, eu não quero saber o que acontece no A, eu quero saber o que acontece na vizinhança do A. E aí, vizinhança é um termo formal do cálculo diferencial. Né? Vizinhança é o que acontece ali na redondeza do A, o que acontece ali próximo ao A. Bom, a gente vai começar aqui com um exemplo bastante simples, que é de uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais 2. Bom, a função do primeiro grau é essa que intercepta o eixo y no 2, fácil da gente ver, né? Se o x for 0, vai dar 2, então tá aqui, cortando no 2. Intercepta o eixo x no menos 2, né? Que é a raiz. Se igualar isso a 0, vai dar x igual a menos 2. Beleza? Uma reta crescente. Ok. Aí, a primeira pergunta que eu faço é, quem é f de 2? F de 2 é a imagem do 2. Então, é só substituir o 2 aqui no x, vai ficar 2 mais 2 dá 4. Então, a imagem do 2 é o 4. Que eu posso observar isso graficamente aqui, ó. Se eu pegar aqui x igual a 2 e for até lá a reta, o ponto que possui x igual a 2 tem y igual a 4. Então, esse aqui é o ponto 2, 4. Ok. Agora, limite de f de x quando x tende a 2 mais. Esse maisinho aqui, em cima do 2, quer dizer que o x se aproxima do 2 pela direita. Como assim? O x se aproxima do 2 pela direita. Então, o x está se aproximando pela direita. X se aproxima do 2 pela direita. Cadê? Pela direita quer dizer que o x tem valores maiores que 2. Perguntar qual é o limite da função quando x tende a 2 pela direita equivale a perguntar o que acontece com a função quando x se aproxima do 2 por valores maiores que 2. Aí eu vou lá para a função. O que acontece com a função? A função está aqui assim. Ou seja, os valores da função estão se aproximando do 4. Então, o limite da função quando x tende a 2 pela direita é 4. Agora, limite de f de x quando x tende a 2 menos. Isso quer dizer o valor para o qual a função tende quando x se aproxima do 2 pela esquerda. Se aproximar pela esquerda quer dizer por valores menores do que 2. Aí aqui eu não quero a mesma cor, vamos colocar uma outra cor. Vamos colocar nesse azul. Então, aqui pela esquerda é valores menores do que 2. Então, pela esquerda aqui, ó, x está se aproximando do 2, está aqui o 2, né? X está se aproximando do 2 pela esquerda. Aí, ó, a função aqui, ó, nesse pedaço, ó, vou lá até a função, está aqui. O que acontece com o valor da função? Está aqui. Então, o valor da função também está tendendo a 4. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é 4. E aí, a gente observa o seguinte, os limites laterais foram iguais. Então, se eu te pergunto simplesmente, o que acontece com a função quando x tende a 2? Bom, independente de se é pela esquerda ou pela direita, quando x tende a 2, essa função tende a 4.
colocar aqui, essa função tende a 4. Então, olha só, quando os limites laterais são iguais, então o limite da função, quando x tende a 2, é 4. Quando os limites laterais são iguais, então existe o limite da função. E observe mais, nesse caso particular, ainda aconteceu uma outra coisa que não necessariamente, apagar aqui que ficou feioso, que não necessariamente vai acontecer sempre, que é o seguinte, o valor do limite foi igual ao valor da função no ponto. O limite de f de x, quando x tende a 2, foi igual à imagem do 2, que é 4. Mas não necessariamente isso vai acontecer sempre, isso não precisa acontecer sempre. Vamos ver aqui um outro exemplo. Agora eu tenho essa função aqui g, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Estranho, porque isso aqui é um gráfico com uma fração, quer dizer, uma função racional. E aí o gráfico aqui está com essa reta, estranho isso. Mas calma aí. Olha esse numerador, x ao quadrado menos 4. Aqui nesse numerador, a gente observa, a gente bate o olho nisso e a gente lembra logo de quem? A gente lembra logo daquele produto notável, que é uma diferença é menos, uma diferença entre dois quadrados, que é o a ao quadrado menos b ao quadrado. Lembra disso? Isso aqui tem que estar no sangue já, hein? Uma diferença entre dois quadrados, fatorado, é o produto é vezes, o produto da soma pela diferença de dois números iguais. Olha lá. Então, isso é a mais b vezes a menos b. Então, esse x ao quadrado menos 4, ele pode ser fatorado em x menos 2, que multiplica x mais 2, sobre x menos 2 do denominador. Vai dar para simplificar e vai ficar x mais 2. Então, a minha função g de x é igual a x mais 2? Não, calma aí, ela também não é igualzinha. Por que ela não é igualzinha? Porque na minha função g de x, eu tenho uma restrição ao domínio dela. Aqui, olha, como eu tenho um denominador, a gente sabe que o denominador de uma fração não pode ser zero. Então, a gente tem uma restrição ao domínio, que é o x não pode ser 2, porque se o x fosse 2, anularia isso. Então calma aí. Então, a minha função g de x é igual a x mais 2, cujo gráfico é uma reta, exceto no 2. Por quê? A minha função g de x não está definida no 2, porque senão anula o denominador. Ou seja, o domínio da função g são todos os reais, excluindo o 2. Quer dizer, o 2 não está valendo. Então esse gráfico é o mesmo gráfico do x mais 2, mas agora a gente tem uma bola aberta no 2, para mostrar que esse pontinho aqui, que é o pontinho 2, 4, ele não pertence ao gráfico, porque o x não pode ser 2, já que o 2 não faz parte do domínio. Então, quando eu pergunto assim, quem é f de 2, quer dizer, quem é a imagem do 2? Não existe, porque 2 não pertence ao domínio. Então, isso aqui não existe. Que de uma forma mais bonitinha, a gente escreve assim, ó, esse é aportado, não existe f de 2. Por que não existe f de 2? Não existe f de 2 porque 2 não pertence ao domínio da função g. Tá. Agora, o que acontece com a função quando x tende a 2? Observe que o limite se torna mais importante ainda exatamente quando a gente analisa na vizinhança de um valor que não pertence ao domínio. Porque aqui a gente pensa assim, tá, o x não pode ser 2, porque esse denominador não pode ser 0. Ok. Mas e quando o x estiver pertinho do 2? Porque 2 ele não pode ser, mas e pertinho do 2? O que acontece com essa função? Isso é o limite. Avaliar o que acontece ali pertinho do 2, quer dizer, na vizinhança do 2. Então, nesse caso, o que acontece com a função quando x tende a 2, eu não me lembro mais qual cor eu coloquei lá, mas acho que foi laranja. Já estava, né? Quando x tende a 2 pela esquerda, quer dizer, por valores menores que 2, ó. Se o x estiver tendendo a 2 pela esquerda, está aqui a minha função. Que se eu projetar aqui no eixo y, ó, ela está se aproximando do 4. Então, o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda é 4. Agora, o que acontece com essa função quando x
tende a 2 pela direita, quer dizer, por valores maiores que 2. Aí, é esse pedacinho aqui da reta. Ou seja, esse pedacinho daqui. Quer dizer, a função também está tendendo a 4. Então, se eu te perguntar simplesmente o que acontece com a função quando x tende a 2, como os limites laterais foram iguais, então, quando x tende a 2, essa função tende a 4. E aí observa que já tem uma diferença em relação ao exemplo anterior. Porque agora existe o limite da função. Por que existe? Porque os limites laterais foram iguais. No entanto, não existe a função no ponto, porque o ponto não pertence ao domínio. Certo? Bom, com isso, a gente encerra esse primeiro vídeo e aí você, em seguida, assistirá ao segundo vídeo com outros 2 exercícios. Tá bom?